ceia. E na hora que eu estava lendo o texto da ceia, o Senhor falou para mim: é isso que você vai pregar hoje. Eu falei: amém. É bom assim, em cima da hora, né? E daí dá tempo da gente se preparar legal, né? Mas daí quem cuida é o Espírito Santo, e nós obedecemos para a glória de Deus. E aí está aqui o texto que eu quero ler com vocês. E talvez a maioria dos irmãos não faça, a maioria dos irmãos não façam a menor ideia do texto que leem da ceia do Senhor. Amém? Êxodo 24, do 6 ao 8 diz assim: Moisés tomou a metade do sangue, pôs em bacias. A outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos de todos. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então Moisés pegou aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, fale conosco pela tua palavra. Nós precisamos ouvir, Senhor, a tua voz. Ouvir, Senhor, então fale e não te cales, pela tua bondade, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Eu já falei com os irmãos aqui esses tempos atrás sobre aliança. E hoje eu quero falar novamente, recapitular algumas coisas do que nós já falamos naquele dia. E o primeiro é o significado da palavra aliança no hebraico. A palavra aliança no hebraico significa berit, que nos traz a ideia também de pacto. A maioria das pessoas acredita-se que a ideia o surgimento, a origem da palavra berit, ela veio da palavra bará, não é bara, que é criar do nada, é bará, que quer dizer comer. E isso se dava, acreditam-se, porque toda aliança que era feita, elas eram feitas após uma refeição. Eles faziam uma refeição para selarem aquela aliança que eles estavam fazendo. Então eles faziam a aliança, partiam ali um animal, comiam aquele animal, e aquele animal era como se fosse ali o firmamento do contrato, ou melhor, a aliança, o firmamento da aliança que eles estavam fazendo consigo. A ideia do pacto também traz de uma linguagem antropomórfica. O que seria isso? Antropomorfismo é quando nós damos características a Deus. Quando a Bíblia apresenta, por exemplo, que a terra é o escabelo onde o Senhor coloca os seus pés, isso é antropomorfismo, ou seja, nós estamos dando características do homem a Deus, porque sabemos que Deus não é igual ao homem. Então quando nós damos características de homem a Deus, isso é antropomorfismo. E talvez eles acreditam que a ideia da palavra pacto, eles usam o termo antropomórfico. Por quê? Porque nós estamos trazendo a ideia de Deus fazendo um pacto, fazendo uma aliança com o homem. Interessante que também a aliança, ela traz a ideia de paz entre duas pessoas que firmaram aquela aliança. Então ela traz a ideia de paz. O texto que nós lemos, ele revela a aliança, a primeira aliança. Hoje nós conhecemos como a nova aliança ou o Novo Testamento. E no antigo tinha o Antigo Testamento ou a antiga aliança. E essa ideia da antiga aliança, do Antigo Testamento, se dá aqui. Êxodo capítulo 24, versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia está revelando a primeira aliança que Deus fez com o homem. Está na lei de Moisés. A primeira aliança é a lei. A primeira aliança está nas 613 leis de Israel que o Senhor estabeleceu através da vida de Moisés para com o povo de Israel. A verdade é que a primeira aliança, ela não veio com o objetivo de gerar salvação. Eu preciso que você preste atenção nisso. A primeira aliança, ela não veio com o objetivo de trazer salvação. A primeira aliança, ela veio com o objetivo de revelar a necessidade que o homem tinha para com Deus.
A primeira aliança, ela não veio para gerar salvação. Por quê? Porque Romanos capítulo 3, versículo 20 vai dizer: porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a primeira aliança, ela veio para revelar para o homem que ele é pecador, para que o homem entendesse que ele é dependente de Deus, carente de Deus. E aqui eu abro um parênteses para começar a aplicar na minha vida e na tua vida. Quando nós tentamos anular a lei de Deus para apresentar só a graça para o pecador não vai entender a sua necessidade de Deus. E é exatamente isso que tem acontecido. Nós estamos falando da hipergraça, do amor, mas não revelamos a lei. E a lei, ela vem antes da graça, porque a lei, ela traz o conhecimento do pecado. A lei traz a consciência da necessidade de Deus. A lei traz a consciência do homem que, se não for Deus, ele está perdido, e ele precisa de Deus para a salvação. E nós precisamos pregar a palavra por inteiro. Precisamos falar da graça, porque é a aliança, é o mandamento, é o novo testamento, é a nova aliança, é o novo pacto, sim. Mas também precisamos falar da lei de Deus, porque a lei de Deus, ela não anula a graça. A lei de Deus, ela aponta para a graça. A lei de Deus, ela não veio para ficar lá, não. A lei de Deus estava apontando para aquilo que seria perfeito. A lei de Deus não era perfeita, de Moisés. Eu vou te provar isso na Bíblia. Se você abrir comigo em Hebreus capítulo 8, versículo 13, a Bíblia vai dizer: se a primeira aliança fosse perfeita, não haveria necessidade de uma outra aliança para substituí-la. Ou seja, a primeira aliança, ela não era perfeita porque ela não salvava o homem. Por isso que Romanos e Gálatas vai dizer que pela lei ninguém poderia ser salvo. Ninguém teria capacidade de salvação e justificação pela lei. Mas a lei está revelando que o ser humano, desde Adão, ele está longe de Deus. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um homem sequer que é justo. Não somos justos, somos justificados. É diferente. Ser justo é uma propriedade que seria minha, mas eu não sou justo. Mas eu sou justificado porque eu dependo do favor de alguém. E esse alguém é a pessoa bendita de Jesus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Outra verdade da aliança: a aliança é uma expressão de amor. O homem tendo aliança com Deus, é Deus revelando o seu amor para com o homem. Por quê? Porque o homem não fez aliança com Deus. Foi Deus que fez a aliança com o homem. O homem não tinha capacidade de se aproximar de Deus sozinho, mas Deus, pela sua graça, sua bondade e sua misericórdia, se aproximou do homem. Por isso que João capítulo 15, versículo 16 vai dizer: não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu quem vos escolhi a vós, para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, foi Jesus quem nos escolheu. Foi Deus, debaixo da sua bondade e misericórdia, que nos escolheu. Por isso que a aliança de Deus com o homem revela um ato de amor, porque somos dependentes da graça e da bondade de Deus. Deus, sabendo que a primeira aliança não era perfeita, Deus sabendo que a primeira aliança, ela não veio para salvar o homem, Deus sabendo que a primeira aliança não era o suficiente de salvação, o que é que Deus faz? Deus começa a apontar para uma nova aliança. Eu preciso de atenção nesse começo, e daqui a pouco você vai entender aonde eu quero chegar. E o Senhor avisa através de Jeremias. Jeremias capítulo 31, do versículo 31 ao 33, diz assim: eis que dias vêm, diz o Senhor, que dias vêm, diz o Senhor, em que farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a primeira que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles
invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver depositado. Diz o Senhor: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aonde a nova lei, a nova aliança se cumpre, a nova lei e a nova aliança, ela se cumpre na pessoa bendita de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 28, na última reunião de Jesus com seus discípulos, ele vira para os seus discípulos, ele parte o pão, que é a ceia, e ele diz: esta é a nova aliança, ou este é o novo concerto, ou este é o novo pacto. E Jesus diz: no meu sangue. E ele fala que é derramado por muitos, para quê? Para perdão de pecado. Ou seja, a segunda aliança é perfeita, porque ela revela, primeiro foi revelado o pecado do homem, mas a segunda ela vem para trazer possibilidade de salvação pelo homem. Amém? E isso é tão poderoso, meu irmão, porque 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer: só existe um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo homem. A palavra mediador significa aquele que refaz a amizade. Ou seja, Jesus e Deus, a Trindade, sabendo da necessidade do homem, vem a segunda aliança, vem o segundo pacto, vem o segundo concerto, que é o que? É Jesus restaurando a paz entre Deus e o homem. O pecado, ele trouxe inimizade, mas Jesus refez a amizade. O pecado, ele trouxe falta de paz, mas Jesus restabeleceu a paz do homem para com Deus. E isso é motivo de nós louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Por quê? Porque nós não tínhamos a possibilidade de ter amizade com Deus, mas através de Jesus, o mediador, ele refez a amizade do homem para com Deus, e louvado seja o Senhor por isso. Eu preciso que você preste atenção, porque a Bíblia vai dizer: porque só há um mediador. Jesus não é mais um mediador. Jesus não é um dos mediadores. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é por isso que não adianta você dizer que tem Deus no seu coração, se você não tem Jesus na sua vida. Não adianta você dizer que só existe um Deus e todas as religiões estão debaixo de um Deus só, se nós não temos Jesus na nossa vida. Por quê? Porque só Jesus refaz a amizade de Deus para com o homem. Então eu estou falando isso aqui não só para a igreja que está aqui me ouvindo aqui diante da igreja, diante do templo, mas para você que também está me ouvindo pela internet. Você pode falar que você tem Deus no seu coração, não é o suficiente. Para chegar até Deus, precisa de Jesus como mediador, precisa entregar a vida para Jesus, o autor e o consumador da fé. Aleluia. Nós precisamos entender que ter Deus no coração não quer dizer que você é filho de Deus. Ter Deus no seu coração não te deu um passaporte para o céu. Por quê? Porque a ideia de Deus, ela é muito ampla para as pessoas que estão fora da palavra de Deus. A ideia de Deus para quem está fora é um ser que tem todo o poder, acabou por aí, mas que não tem exigências, mas que não tem leis, mas que não tem regras, mas que não tem normas. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus nos garante que Deus estabeleceu um reino, e como o reino tem lei, como o reino tem ordem, como o reino tem súditos, se fazemos parte do reino de Deus, precisamos estar debaixo da lei que esse reino estabeleceu. E o primeiro passo para fazer parte é ter Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, senão não tem parte no reino de Deus. Se não o visto não está assinado. Essa é a nova aliança. A nova aliança, ela veio para perdão de pecado. A nova aliança, ela veio para salvar o homem.
A nova aliança, ela veio para restaurar a amizade de Deus para com o homem. O homem havia perdido a sua amizade com o Senhor, mas Jesus Cristo, ele vem e ele refaz essa amizade. O Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, ela não vinha para salvar, ela vinha para mostrar para o homem quanto ele é pecador. Essa não, essa veio para salvar o homem. Por isso que nós precisamos tomar parte dessa nova aliança. Isso é tão interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai repetir aquilo que Jesus falou para os discípulos. Provavelmente o Senhor falou para ele, porque ele não estava no cenáculo naquele dia, mas ele falou: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 1 Coríntios, que é o texto da ceia, capítulo 11, versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança. Este cálice é o Novo Testamento. Ou seja, o Novo Testamento está vindo debaixo do meu sangue. Meu irmão, isso é tão poderoso, porque eu disse para você no começo que o sangue era como uma forma de validação do contrato. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Jesus está dizendo: eu estou trazendo um Novo Testamento, e agora é pelo meu sangue. Ou seja, Antigo Testamento, o homem não tinha acesso a Deus totalmente, ele era limitado. Não existia a possibilidade do homem entrar no Santíssimo Lugar se não dependesse do sumo sacerdote. O homem não conseguia ter um contato íntimo com o Senhor. O relacionamento do homem era limitado. Por quê? Porque o homem precisava de um mediador. O homem precisava de alguém que aproximasse ele de Deus, que oferecesse e pedisse perdão pelo pecado dele para com Deus. Ele não tinha esse acesso a Deus. Essa é a primeira aliança. Na segunda aliança, o homem tem capacidade de se aproximar com Deus. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. É de deixar encafifado. Nós temos a história mostrando que na primeira aliança, o ser humano dependia de outro para buscar a Deus. Dependia de outro para pedir perdão. Dependia de outro para se relacionar com Deus. Jesus vem e coloca uma nova aliança. E na nova aliança ele está dizendo: você agora tem acesso a Deus. Você agora pode buscar a Deus. Você agora pode se relacionar com Deus. E nós estamos deixando passar a oportunidade de relacionamento com Deus, de proximidade com Deus, de intimidade com Deus, porque nós não aproveitamos o benefício da nova aliança. A maioria das pessoas estão vivendo assim: ora por mim. Não pelo fato de uma intercessão, de uma ajuda em oração, de comunicar aos santos as vossas necessidades. Não, mas é porque eles mesmos não oram. Porque eles mesmos não têm uma vida de devoção e oração ao Senhor. E o que é isso? Isso é desperdiçar a nova aliança. Isso é desperdiçar o novo pacto. Por quê? Porque no novo, Jesus deixou claro. E o escritor aos Hebreus, ele vem mostrar isso. Capítulo 10, versículo 19. Ele vai dizer: olha, entre com confiança no trono da graça, a fim de buscar socorro no tempo oportuno. Olha o que a palavra está dizendo. Eu posso entrar com confiança no trono da graça. Por quê? Porque eu estou diante do Novo Testamento. O Novo Testamento me deu acesso a Deus. O Novo Testamento me deu intimidade a Deus. O Novo Testamento me trouxe a possibilidade de relacionamento com Deus. O Novo Testamento, ele me traz intimidade com Deus. E eu desperdiço o Novo Testamento quando eu não usufruo daquilo que o Novo Testamento me deu. A possibilidade, o pacto, a certeza. Porque esse Novo Testamento, ele foi validado através do sangue bendito de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então nós estamos vivendo com pessoas que têm dificuldade em entender aonde estão e para onde vão. Pessoas que não entenderam o que Jesus fez e ainda vivem numa vida religiosa, dentro de uma religiosidade. Estão aprisionados, como foram alguns anos atrás na Igreja Católica Romana. E eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma, mas na Igreja Católica Romana, o homem dependia do padre para tudo. O homem tudo tinha que ir lá diante do padre.
O Papa tinha a última palavra, mas quando nós fazemos isso, nós deixamos de lado o Novo Testamento. O Novo Testamento está dizendo: Jesus Cristo rasgou o véu de alto a baixo e deu a possibilidade do homem se aproximar de Deus. Por quê? Porque o Novo Testamento ele veio para perdão de pecado. Louvado seja Deus por isso. Quando nós entendemos que nós somos perdoados por Deus, quando nós entendemos que os nossos pecados são perdoados por Deus, nós nos aproximamos com confiança diante do trono do Senhor. Por isso que nós precisamos viver, meu irmão, como aquele que foi perdoado do pecado. Eu preciso que você entenda isso. Nós precisamos viver como aqueles que entenderam que foram perdoados dos seus pecados. Por quê? Porque quem entendeu o perdão que recebeu, ele não tem vontade de voltar atrás. Imagina comigo. Eu preciso que você pense comigo agora. Você comete um crime. Você vai ter que pagar por esse crime. E esse crime não é como no Brasil, que você vai ficar um tempo preso e por maior atrocidade que você cometeu, você não passa de 30 anos preso aqui no Brasil. Correto? Você vai estar num lugar que, se você cometeu um crime, você vai ser morto por esse crime. É exatamente isso que aconteceria conosco. Cometemos um crime. A Bíblia diz que o pecado, sendo consumado, gera morte. Ou seja, nós cometemos um crime e vamos ser condenados pelo crime que cometemos, que é a morte. Vamos morrer. Para pensar comigo. Amém? Você está morto. De repente vem alguém e paga a dívida do crime. Ele te tira do crime. Ele está dizendo: eu estou deletando diante do arquivo o seu crime. Está acabado. Você não deve mais. Eu te pergunto, uma pessoa que entendeu isso, será que ela vai querer voltar diante do corredor da morte? Ou será que ela vai abandonar de vez o pecado que ela cometeu? O crime que ela cometeu? Imagina que você cometeu um crime e você já está lá no corredor da morte, antessala da morte, você vai morrer. É só você imaginar o desespero. De repente alguém vem e diz o seguinte para você: está perdoada a sua dívida. Você não vai mais cometer, você não vai mais precisar morrer. Alguém perdoou a sua dívida. Você sai daquele corredor da morte. Imagina o alívio que deu. Mas de repente amanhã você comete o mesmo crime e você vai voltar para o corredor da morte. É exatamente isso que acontece conosco. Quando nós sabemos o que está errado e nós continuamos fazendo errado. A nova aliança ela veio para tirar eu e você do corredor da morte. A nova aliança ela veio para tirar eu e você do inferno. A nova aliança ela veio para perdoar o meu pecado e o seu pecado. Quando nós continuamos cometendo o mesmo pecado, ou seja, pecado reiterado, a gente vive cometendo o mesmo pecado. De duas uma: ou nós somos idiotas, ou nós não entendemos o poder da nova aliança. E eu acredito, meu irmão, que não tem idiota aqui. E eu acredito que também não tem ninguém que não entendeu o poder da nova aliança. Então nós precisamos entender o poder da liberdade que Cristo nos libertou. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor nos libertou da morte através da nova aliança do sangue. Porque a antiga aliança, a Bíblia diz que qualquer erro que alguém cometesse na antiga aliança, ele estaria condenado. Por quê? Porque se ele errasse um, era como se ele tivesse errado em qualquer outro dos 613 mandamentos. Mas Jesus vem e ele traz uma nova aliança, e a gente vive cometendo o erro de novo, como se estivéssemos voltando para o corredor da morte. Será que isso não gera uma consciência no nosso coração? Que cristianismo é estilo de vida, não é uma religião? Será que nós não precisamos entender que cristianismo não é uma religião qualquer, onde nós frequentamos uma reunião com pessoas? Cristianismo é um estilo de vida. Ser cristão não é fazer parte da religião evangélica. Ser cristão é ser como Jesus. Ser cristão não é participar de uma igreja.
Ser cristão é ser um Cristo menor. Então nós quero te dizer, você precisa andar igual a Cristo, falar igual a Cristo, andar pela lei que Cristo estabeleceu. É a lei de Cristo. Isso é ser cristão. É estilo de vida. Por isso que o cristianismo não está baseado no que você acha, está baseado naquilo que Jesus deixou. Nós precisamos entender isso e restaurar. Meu irmão, nós estamos perdendo tempo demais, desperdiçando o benefício da nova aliança. Nós estamos perdendo tempo demais, deixando de lado os benefícios da nova aliança. A nova aliança nos trouxe possibilidade de relacionamento com Deus. A nova aliança nos trouxe consciência limpa do pecado cometido. A nova aliança nos trouxe um novo nome. A nova aliança colocou o nosso nome no livro mais importante que existe, que é o livro da vida. E nós deixamos de lado. Nós não fazemos questão de mudança. Nós não fazemos questão de mudar. Nós não fazemos questão de ter uma nova vida, uma nova identidade. Está muito confuso a nossa geração, porque a nossa geração, eles se dizem cristãos, mas eles têm os mesmos hábitos, as mesmas palavras, as mesmas condutas, as mesmas gírias de quando ele não era cristão. Tem algo errado, porque a Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós vivemos em novidade de vida, nós nos tornamos uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Então não há possibilidade de viver a nova aliança com os costumes antigos. Não há possibilidade de andar na nova aliança com costumes antigos. Não há possibilidade de participar da ceia da nova aliança se o seu coração continua um coração como o do antigo. Nós precisamos viver o benefício da nova aliança em Jesus para a glória de Deus. Aleluias! Nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos mudar a nossa conduta. Nós precisamos mudar, meu irmão. A conversão, o peso diante da sociedade não está no que nós falamos, está naquilo que eles veem em nós. O benefício da nova aliança. A nova aliança nos dá a possibilidade de intimidade com Deus, mas nós vivemos como aqueles que não têm relacionamento nenhum. Somos distantes do Senhor. Não paramos para mais ouvir a sua voz. E eu quero caminhar para o final. Deixa eu ver que oração. Eu quero caminhar para o final. Falar que nós precisamos parar tudo e ressignificar nossa fé em Jesus. Nós precisamos parar com tudo que nós estamos fazendo até aqui, que está nos levando para longe de Deus, e ressignificar nossa fé em Jesus, e ressignificar nossa fé no Senhor. Trazer isso aqui, meu irmão, e fazer com que a nossa fé na pessoa bendita de Jesus mude a vida que nós estamos levando. Mude a vida que nós temos. Comece a mudar a nossa mente, o nosso coração. Por isso que Paulo, escrevendo a Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Eu preciso ser transformado pela renovação do entendimento, através da palavra do Senhor. Então a nossa vida precisa mudar, a nossa conduta precisa mudar, e nós precisamos. Por quê, meu irmão, que eu quero falar isso? O meu objetivo não é exortar a brigar, o meu objetivo é exortar a encorajar. Por quê? Porque nós temos uma oportunidade ímpar. O Todo-Poderoso, o Soberano, o grande eu sou, o Criador dos céus e da terra, o Deus que nós conhecemos como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que tirou a água da rocha, aquele que mandou cordonizes no meio do mar, aquele que sustentou o povo com uma nuvem de dia e colocou uma coluna de fogo à noite. Nós podemos ter relacionamento com esse Deus. Ei, meu irmão, escuta, nós podemos ter relacionamento com o Criador. É a criatura se relacionando com o Criador. Esse é o benefício da nova aliança através da pessoa de Jesus. É quando nós entendemos que Jesus, Ele tirou a inimizade que o pecado trouxe. Então eu posso me tornar amigo de Deus. É não entender. Porque Jesus falou: eu não chamo mais vocês de servos,
Eu chamo vocês de amigos. E o amigo que Jesus chama não é a amizade que nós enxergamos hoje. Porque palavras poderosas que existem, nós estamos banalizando. Como, por exemplo, a amizade, amor. Que amor? Lealdade. Nós não podemos banalizar essas coisas. Palavras tão importantes como essas. Não é esse amigo que hoje te abraça, amanhã enfia a faca nas suas costas. Não é essa. Eu convivo com gente que me chama de amigo, mas eu sei que a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai enfiar uma faca nas minhas costas e não vai nem pensar duas vezes. Não é essa amizade. Estou falando a amizade de Jesus, que Ele garantiu dizendo: eu estou com você todo dia, até a consumação. E eu entendo fases ruins. Eu entendo que existem fases na vida de todo ser humano. Eu sei que existem momentos que nós conhecemos, nós cristãos, temos alguns jargões evangélicos. E um deles é deserto. E deserto é aquele momento que parece que você não sente Deus, não ouve Deus, não parece que você está distante de Deus. Eu sei que existem momentos como esse na vida e todo mundo passa. Existem momentos que parece que o céu está de bronze. Existem momentos que parece que nós estamos orando e Deus não está ouvindo. Existe. Mas isso são momentos que são passageiros. Agora é estranho pessoas que se dizem cristãs viver com o sentimento de solidão, viverem depressivos porque sente que está sempre sozinho. Existe algo errado nisso. Por quê? Porque a nova aliança me possibilitou morar com o Senhor e o Espírito de Deus, ou seja, Deus mora em mim. É o que Paulo disse: não sabeis que vós sois templo, casa, edifício do Espírito Santo, e que o Espírito Santo mora em vocês. Então é estranho um cristão se identificar como cristão, mas sempre se sentir sozinho. Por quê? Porque Deus mora nele. Então existe um momento de deserto, todos passamos, mas isso tem que ser passageiro. Isso não pode ser permanente. Então, se existe um cristão que vive permanentemente vazio, sem ninguém, depressivo, isolado, se sentindo sozinho, se sentindo sem ninguém, é porque ele não entendeu a nova aliança. Porque a nova aliança está dizendo que o Espírito Santo mora em mim. A nova aliança está dizendo: Deus está em mim. A nova aliança está me dizendo: eu estou com vocês todos os dias, independente das circunstâncias. Porque Ele está dizendo: no mundo tereis aflições. Ele está dizendo: eu venci o mundo. E é claro que a gente acrescenta: vocês também vencereis. Mas isso é, isso aí é Hereges capítulo 5, versículo 3. Isso não está na Bíblia, isso é a gente que inventa. Meu irmão, então a nossa dificuldade ela é passageira. Se nos sentimos vazio, é passageiro. Não pode ser permanente, porque o permanente é o Senhor morando em mim. Ainda que existam momentos em que eu não consiga me comunicar totalmente com Ele, não é normal vivemos. O que é isso? É desperdiçar o benefício da nova aliança. E nós precisamos restaurar isso. Nós precisamos trazer, meu irmão, a palavra de Deus como pauta do nosso dia a dia daqui para o final. Porque está muito comum pessoas se declarando cristãos, mas que não vivem nada do que a Bíblia nos manda. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te chocar, principalmente a geração Nutella que vai me assistir depois, que eu vou postar de novo isso aqui. Cristianismo não é o que eu acho. Não existe cristianismo sem Bíblia. Vou falar de novo para ninguém ficar com cara de paisagem. Não existe
cristianismo sem a palavra de Deus. Se o seu cristianismo está divorciado da palavra, você não está vivendo o cristianismo, você está vendo qualquer outra coisa, menos o cristianismo. Cristianismo está em viver a palavra de Deus, aonde ela me faz bem e aonde ela cutuca o meu pecado, aonde ela me alegra, mas aonde ela me confronta. Não posso tirar. E outra, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Aleluias. Não existe cristianismo sem palavra de Deus, meu irmão. Nós precisamos ressignificar a palavra de Deus. E eu vou te mostrar como isso aqui é sério. Não quero que ninguém levante a mão, mas eu vou te fazer uma pergunta e quero que você responda para você. Quem já leu a Bíblia toda? Eu posso falar sem medo de errar, que 90% de quem está aqui nunca leu a Bíblia toda. Eu falo sem medo de errar. Nós vivemos algo que a nossa prática de fé é a palavra. E nós não vivemos com a palavra. É por isso que os benefícios da nova aliança, tem muita gente que não sabe. Eu vou te fazer uma pergunta. Você já tinha parado para pensar nisso aqui? Você já tinha parado para fazer uma reflexão? Qual foi a primeira aliança que nós lemos aqui no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo do 6 a 8? Que você todo primeiro domingo aqui na Peniel, você participe e a gente faz a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Versículo 25, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Quantas vezes você não participou da ceia sem nunca entender o que é a nova aliança? Nós precisamos, meus irmãos, voltar à fé, não ao achômetro, mas à verdade de Deus, a palavra de Deus, e viver aquilo que a nova aliança nos possibilita de viver. A liberdade, Jesus nos libertou. Não existe cristianismo dentro da escravidão do pecado. O cristão escravo do pecado não existe. Por quê? Porque Jesus veio para nos libertar. Pessoas que vivem na prática do pecado e diz que não consegue se libertar do pecado, é porque não viveu a nova aliança. Pessoas que sabem o que é errado e continua vivendo dentro daquilo que é errado. E quando você fala sobre aquilo que ela está fazendo que é errado, que ela sabe que é errado, e que não para de fazer o que é errado, ela diz: eu não consigo. É porque não conheceu a nova aliança. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E já vou dizer outro para Nutella, para a geração Nutella. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não para a libertinagem. Então você não vai viver com essa cachorrada sua não, dizendo que Jesus te libertou para isso não, por causa da sua hipergraça não. Sai fora, isso aí não cola. Foi para a liberdade, Cristo me libertou. O que é isso? Eu tenho poder, eu tenho a capacidade de vencer o pecado. Eu tenho a possibilidade de viver em pé. Não estou dizendo que não erramos, não estou dizendo que não tropeçamos, eu estou dizendo que não podemos nos apoiar diante do erro, com a desculpa que a carne é fraca, porque eu vou repetir o que eu disse aqui quinta-feira: a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Quem entendeu? Fica de pé então, que eu quero orar por vocês. Meu irmão, a nova aliança ela trouxe vida para nós.